Olá a todos, bem-vindos à porção semanal. Olá, Rav Leitman. Rav, olá. Olá a todos os amigos no estúdio, todos os que nos estão a ver em casa. Estão convidados para participar neste programa e podem enviar-nos as vossas perguntas da internet e vamos tentar introduzi-las na lição. Estamos na Parashat Vayechi, a última do livro Bereshit, Gênesis. E depois passamos para a vida no Egito, no livro de Shemot. E toda esta porção concentra-se nos últimos dias de Yaakov. Ele morre nesta porção. Dr. Leitman é chamado Vayechi, que significa ele vai desaparecer, ele vai sair. Então Yaakov abençoa os filhos de José. E há um momento em que ele abençoa os filhos dele com a sua mão direita, com a sua mão esquerda, e ele fica confuso. Yosef é o filho mais velho e, portanto, diz-lhe a mão direita devia estar aqui, a esquerda ali. E ele diz: eu sei o que estou a fazer. Antes de morrer, abençoa todos os seus filhos, chama aos seus filhos todos os seus filhos que já estão no Egito, começa a abençoá-los um a um. Ele indica algumas coisas acerca do processo de desenvolvimento futuro e depois morre. Então, o que é toda esta coisa, todos estes últimos momentos, todas estas bênçãos, todo este processo que é descrito aqui? Dr. Lightman, nós não vamos entender a Torá, nem que seja um momento, se olharmos para ela no estilo de ver um escrito, uma série acerca de uma família que se desenvolve ao longo dos anos, toda esta saga. Claro que não se trata disso. A Torá ensina-nos tudo dentro de um corpo, ou seja, acerca do homem, que é a imagem que inclui tudo e o que acontece dentro desse homem. E tudo o que aprendemos e lemos na Torá são forças dentro do homem, são as suas qualidades. E é como nos deveríamos relacionar com todos os nomes destas forças. Da parte da santidade e impureza que operam em cada um de nós. E naturalmente a Torá não nos diz como temos de trabalhar com estas forças para eventualmente alcançar e ser semelhante ao Criador. Portanto, somos todos chamados de Adam, ser humano, depois a propósito do nosso futuro, e vamos alcançar ser semelhantes ao Criador. Regressem filhos de Israel ao Criador. Portanto, o homem tem que alcançar o Criador e ser semelhante a ele. E isto é aquilo que exigimos fazer. Está escrito: todos deverão conhecer-me, desde os mais pequenos até aos mais velhos. E portanto, a Torá é um livro de instruções sobre aquilo que temos que fazer. E portanto, desde a primeira palavra em Bereshit, a Torá está a falar para uma pessoa, para o homem, e fala acerca da sua correção. Está escrito: eu criei a inclinação ao mal e eu criei a especiaria da Torá, porque a luz nela reforma. E portanto, pega no homem, corrige-o até que ele seja semelhante ao Criador, não menos. Vejam a força que este livro contém se a pessoa ler corretamente aquilo que está escrito lá. E então entrai daí a força que o eleva desta inferioridade na qual estamos imersos. E aqui agora vamos alcançar nesta vida quanto somos pó. E temos que alcançar algo que nem sequer sabemos o que é. Eternidade, completude, tudo o que está acima do nosso grande ego, preenchido com forças, capacidades. E tudo isso alcançamos com a força que atraímos.
extraímos da Torá. E também todos os livros que usamos para atrair esta luz para nós, esta força que nos corrige, vieram da Torá de Moisés, digamos o Zoar. Assim está escrito. E quando abrimos o livro de Zoar, diz verdadeiramente que o livro é uma interpretação dos 5 livros da Torá. Portanto, o que é que Rabbi Shimon fez com os seus estudantes? Abriu o livro da Torá, os 5 livros da Torá, leu-os e escreveu o livro do Zoar de acordo com isso. Ou seja, ele como que reescreveu de uma forma mais interna e clarificada, de uma forma espiritual, aquilo que Moisés escreveu. Mas ele, por trás de todas as histórias, aparentemente histórias, Moisés fê-lo com o revestimento deste mundo e Rabbi Shimon já fala das forças superiores. E também é como fazemos nas nossas vidas. Eu estou a trabalhar num computador, a processar uma imagem, usar o Photoshop e algo não encaixa nesta imagem e não posso fazer nada com o programa. Portanto, chamo pessoas que entendam deste programa e eles dizem: isto é por causa desta força e daquele vetor que está a fazer isto e aquilo. E esta eletricidade operou desta maneira e depois vai e corrige dentro do sistema aquelas coisas. E depois a minha imagem está a ser corrigida. Portanto, posso falar da imagem como a vejo e posso falar da imagem ao usar forças. E estas forças constituem a imagem. Portanto, o pintor diz-nos acerca das cores, que cor é que usou, como é que as fez, como as misturou em conjunto para fazer isto, aquilo e aquilo outro. E é claro que isto é uma profissão muito complicada, mas estamos a falar em usar termos técnicos. Portanto, a primeira impressão simples, tal como lemos o livro da Torá, e depois parece-nos que fala de pessoas que foram daqui para ali, para a terra de Canaã e para o Egito e voltaram e o que é que lhes acontece. E há pessoas que se sentam de uma forma mais interna, que esta não é a história acerca das tribos que vão do Egito para a terra de Canaã. Ao invés, está a falar das forças da natureza que operam em nós. E isto é o que fazemos. E portanto, a sabedoria da Kabbalah, a coisa boa acerca disto, é que tira-nos completamente esta imagem externa e imediatamente começa a falar-nos acerca dos componentes desta imagem, acerca das forças que estabilizam esta imagem. E então dizem-nos que há apenas uma coisa em nós e é o desejo de receber. Nós não existimos, o que existe é um desejo. E esse desejo está a ser operado por uma força correspondente chamada a luz. A luz influencia o desejo e constrói dentro do desejo todo o tipo de fenómenos. E estes fenómenos, parte deles vem do alto, da luz, que influencia o desejo, e parte dele vem como resposta ao desejo na luz e na reação do desejo à luz. Existe um componente que é chamado o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, como é que podemos responder a ela, reagir a ela. E, portanto, na nossa estrutura, existe a capacidade de reagir assim ou assado. E entre os dois temos o nosso livre-arbítrio, onde nos podemos inverter. Portanto, normalmente funciona assim. Nós temos um desejo, este é o nosso desejo, o Ratzon. A luz influencia, doa desde o alto, o que muda o desejo.
E normalmente reagimos a essa luz, digamos, como se fosse uma rua só de uma direção. A luz já sabe como este desejo vai reagir. Isto é o que acontece nos níveis do inanimado, vegetativo, animal. Domem, Tzomeach e Rai. Inanimado, vegetativo e animal. Portanto, existe uma lei simples aqui. A luz influencia e o desejo reage ou responde. A luz doa e o desejo responde. E em troca, temos o desejo que reage à luz. Portanto, não há nada aqui que não possa ser claro ou entendido. Isto é a natureza, isto é chamado a natureza, a Teva. Portanto, existe uma entrada e aparentemente uma saída, e portanto podemos desenhá-lo desta forma. Existe uma entrada e uma saída. Input, output. E aqui está o desejo, o nosso desejo, a criatura. Não há nada de especial aqui, algo muito simples. E há um desejo que vem no seu desenvolvimento para um nível, vou escrevê-lo do outro lado, que é chamado Medaber, falante. O falante é um desejo que já está num estado onde pode reagir de duas formas. Pode reagir de uma forma como o nível animal, ou seja, a luz influencia-o, e reage ou responde em troca, tal como os níveis inanimado, vegetativo, animal. E esse desejo, que é chamado Medaber, o falante, encontra-se no ambiente e aqui recebe uma força adicional desse ambiente, uma força adicional. E então, através dessa força adicional que recebe do ambiente, reage à luz. Não de uma forma normal, mas de acordo com o efeito do ambiente nele. E portanto, este é um tipo de reação especial. E este tipo de reação que recebe do ambiente, porque se voltou para o ambiente. E recebeu do ambiente uma impressão especial apenas na medida em que se voltou para o ambiente, recebe uma impressão especial. E portanto, dizer que essa reação é chamada livre-arbítrio. E isto é o que temos em toda a realidade. Claro que o inanimado, vegetativo, animal, não os consideramos. É óbvio que vai acontecer com eles. Não existe nada neles que possa sair da estrutura da natureza. No entanto, o falante tem a capacidade de organizar para si próprio um tal ambiente que vai receber uma impressão. Como ele determina, eu estou num ambiente de criminosos, um grupo de pessoas, ou cientistas, ou pessoas com educação, cultura, ou pessoas que se querem divertir. E portanto eu entro neste ambiente e eles podem dar-me diferentes tipos de valores, valores que estão próximos do propósito da criação ou não. E dessa forma nós reagimos. Portanto, tudo depende de como nos relacionamos com o ambiente. E portanto, aqui está a pergunta: em que ambiente é que procuramos?
para nos anularmos, ou seja, receber os seus valores. E então, de acordo com isso, reagimos a cada coisa que acontece conosco na vida. E esta é a razão pela qual a Torá foi dada aos seres humanos, e não a menos do que isso. Porque o homem pode saber, usando a Torá, qual é o propósito, qual é o objetivo ao qual tem que alcançar, e esse objetivo é um objetivo que foi pré-determinado. Ninguém lhe pediu, ninguém pediu ao homem, e o objetivo é alcançar o nível do Criador e ser semelhante a Ele, tal como dissemos antes. E não podemos fugir disto. Mas se nascemos, então temos o primeiro estado de como estamos, temos o estado final de como deveríamos estar, como deveríamos ser como o Criador. E depois apenas existe a pergunta de como avançar do estado 1 para o estado 2. E portanto aqui está toda a pergunta. Escolhemos a forma certa ou não? E todo este percurso que escolhemos é apenas através do ambiente. Não temos a força para fazer nada. Tudo depende do ambiente, que vai ser apropriado mais e mais a cada passo que temos que dar ao longo do caminho. E talvez cada passo ao longo do caminho exija um novo ambiente, um ambiente diferente. Tudo depende de como avançamos. Isto é toda a nossa vida. E a Torá fala-nos acerca disto. Diz-nos: Eu criei a inclinação ao mal, que é nós que estamos aqui, que normalmente somos maus, porque somos opostos ao Criador. E este é o bom estado. Através do ambiente em que nos encontramos, recebemos a capacidade de que a luz nos influencia através do ambiente e que nos influencia muito rapidamente. Isto significa eu criei a inclinação ao mal e eu criei a especiaria da Torá porque a luz nela reforma, ou seja, o Criador. E isto é o que vemos aqui também. É um avanço complexo, porque o nosso desejo é um desejo egoísta, precisa de ser incluído com outros desejos, com a influência da luz, com retratações novas da luz. E portanto, aquilo que vemos para começar é que a pessoa é um egoísta. Um desejo que é chamado Abraão começa a despertar nele. Começa a apreciar coisas que não são normais nele. E ao fazer isso, começa a desligar-se da sua vida anterior, através da luz que atrai, através do ambiente certo, usando o ambiente certo. E então desliga-se da sua vida anterior, e isso significa que sai da Babilônia. E quando avança mais e mais, no seu avanço interno, vê que há outra forma que cresce nele, que é chamado Yitzhak. Duas forças opostas, Abraão e Yitzhak. Abraão é doação completa, Yitzhak é recepção, Kabbalah. Yaakov nasce de Yitzhak, a linha do meio, que tem as duas.
E aqui estamos a falar de um fenómeno chamado Yaakov, que é a linha do meio, que é construída da combinação destas duas forças que temos. Temos a linha da direita, temos a linha da esquerda. Aqui temos Yitzhak, que é a esquerda. Aqui temos Abraão, que é a direita. E Yaakov. Ele é composto de ambos. Ele tem também da esquerda e também da direita. E portanto podemos corrigir o ego. E por um lado vem para ele um desejo do lado de Yitzhak e do lado de Abraão vem a luz. E ele sabe como conectá-los numa tal medida que o desejo e a luz sejam como um. O desejo recebe a mesma qualidade que a luz. E, portanto, todas as correções da nossa natureza vêm através da linha de Yaakov, a linha do meio. Não esquerda, não direita, mas a linha do meio, a terceira linha. Linha do meio, a terceira linha. E isto é aquilo que estamos a falar aqui. Agora, é essa linha do meio, como é que funciona? Precisa constantemente de receber um maior desejo. E então precisa de luzes maiores. E isto é o que vemos nesta porção. Que Yaakov dá origem a filhos, tem 12 filhos, porque cada partzuf é composto de Yud Kei Vav Kei, que é chamado Havaiá. Estas são as 4 letras no nome Havaiá, Keter, Rochma, Bina. Perdão, diz o Rav, Rochma, Bina, Zerampin e Nukva. Ou seja, 4 vezes 3 linhas. E então temos 12. Os 12 filhos de Yaakov. Ou seja, a qualidade que o Partzuf tem, todas as qualidades que o Partzuf tem. E depois de organizar tudo corretamente, tem a qualidade de Yosef, que não é fácil construir a linha do meio, tal como podemos ver desta história, porque a linha do meio precisa de ser baseada numa fundação, que é Yosef, Yesod, José, e todas as qualidades têm que ser incluídas nele, e não é fácil. Até estarem incluídas nele, e até que alcançam Yesod, e portanto o que acontece é que todas as qualidades anteriores, todas chegam até Yesod, porque temos Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzachod e Yesod. Ou seja, a qualidade principal de toda esta estrutura da casa de Yaakov e Yesod. E depois de Yaakov e todas estas qualidades estarem no Egito, e crescerem graças ao ego que cresce no Egito, é tudo o ego do homem. E portanto o que acontece é que Efraim e Menashe nascem de José. Estes são resultados abaixo de como podemos avançar na direção do Criador. Estes são os nossos descendentes, ou seja, os nossos próximos níveis, etapas. E aqui alcançamos a bênção. A bênção de que precisamente a linha do meio, que nasceu depois, mas é inferior, por outro lado, porque estamos a falar da concatenação de cima para baixo, então ele vai ser o maior. E portanto temos esta diferença entre Efraim e Menashe, que são opostos. E quando recebem a bênção, e Jacob abençoa todos os seus filhos, ou seja, conecta-os juntos, então morre.
Essa qualidade que é chamada Yaakov, porque Yaakov é pequeno. Ele é uma alma numa escala de Katnut. E o homem eleva-se desse nível para um nível superior, e isso significa que é um estado, que o seu estado anterior morre. Tal como podemos ver da porção, ele também é enterrado na caverna de Machpelah, ou seja, que Malchut conecta com Binah e a qualidade do desejo de receber com a qualidade do desejo de doar conectam em conjunto. E portanto é chamado Machpelah, ou seja, duplo. Binah e Malchut juntos são duplos. E Yaakov também é levado para lá. E mesmo o povo de Faraó vão junto com ele. E portanto já entramos no próximo nível de Gadlut, onde os desejos depois de Yaakov morrerem nós começamos uma nova era no Egito, uma nova era que começa, que é uma era difícil, até aos 7 anos de fome, porque a pessoa precisa de receber um ego adicional, um desejo de receber adicional, para se elevar através dele e poder doar em Gadlut e sair do Egito. Porque saímos do Egito por um período de tempo em que a pessoa revela o ego e então alcança a revelação do Monte Sinai, como revelado, eu criei a inclinação ao mal, eu criei a especiaria da Torá, ou seja, depois de ter recebido a inclinação ao mal em Egito, pode chegar ao Monte Sinai e receber a Torá. E através da Torá corrige a inclinação ao mal e então alcança o nível do Criador. Portanto, aqui vemos como ele nos fala de uma pessoa que recebeu o seu desejo de receber na forma de Katanut, Yaakov, e agora completou o nível de Katnut no seu desenvolvimento. E agora começa a entrar no estado de Gadlut. Portanto, esta é a porção. E portanto, vai a rir, significa ele vive precisamente agora, embora ao nível anterior morra, Yaakov morra, não? Ele passa para um estado superior e vive ali como Israel. Em Gadlut é chamado Israel. Portanto, na alma temos dois níveis. Em Katnut é chamado Yaakov e em Gadlut é chamado Israel. Ok, eu quero relacionar-me com o que disse antes relativamente ao ambiente. Também disse que toda a Torá fala de um homem e do seu desenvolvimento e não descreve o ambiente, apenas homem com o seu desejo. Então, como devemos entender isso? Que o ambiente também é uma parte de nós? Dr. Lightman, com certeza que sim, mas é difícil para os principiantes verem isto desta forma, porque a pessoa que gradualmente abre para si o sentido de doação, o sentido espiritual, então começa a ver que todo o mundo está dentro dele. Não é fácil ver as coisas desta forma. Os médicos começam a reconhecer esse facto agora, mas as pessoas comuns, para elas, como é que pode ser que aquilo que vemos no exterior esteja dentro de nós? Agora, mais tarde, de forma gradual, habitua-se a isso. É como uma pessoa que não acredita que aquilo que vê, nos seus olhos e em tudo, está dentro do seu cérebro que o inverte e depois volta a inverter para vermos, mas não se esquecemos das coisas porque elas confundem-nos e não faz sentido pensarmos nela. Mas a sabedoria da Kabbalah quer explicar-nos pelo menos as coisas através das quais podemos alcançar outras vidas e mudar a nossa vida atual.
e levar-nos para uma dimensão diferente da existência. Isto é uma coisa importante e séria. Isto não é apenas informação interessante. Nós estamos a falar da capacidade de descobrir outro mundo para além do nosso mundo. Não é apenas receber vida num planeta distante. É descobrir outro mundo. O nosso mundo vai abrir-se como uma cortina e por trás dessa cortina vemos outro mundo. E pergunta o que é que vai abrir, o que é que vai abrir? A forma, a imagem que vê. De repente tudo vai abrir e vê que aquilo que agora vê não sabia, mas era apenas uma tela, uma cortina sobre a qual projetaram um filme a 3 dimensões. E isso é o que vê. E de repente no meio abre-se, ou seja, ali num pontinho no meio, e ali vemos o que acontece por trás dessa tela. Forças que ativam essa imagem para nós, que estabilizam essa imagem para nós. Há fontes de luz ali que projetam aquilo que vemos. E nós não pensávamos antes, não reconhecemos antes. Alguma vez viu como as pessoas sobre um comboio que veio pela primeira vez? Eles fugiram, tinham tanto medo, como é que isto podia ser? Portanto, nós não compreendemos que vivemos dentro de um filme. Mas este filme já tem tais imagens, ou seja, formas que fazem no ar, usando raios laser, hologramas. Ou seja, nós vivemos entre o laser e a luz e isto é o que está a ser projetado para nós. E nós vemos-nos e todos os outros vemos que existe. Como é que pode ser? Eu posso senti-lo ou reconhecê-lo, porque nós também somos da mesma matéria que aparentemente existe. E portanto, este é um. Este é um tipo relativo de imagem. Não existe, na verdade. Na sabedoria da Kabbalah, gradualmente traz-nos a isso e explica-nos como trabalhar com o que vemos. Ou seja, a natureza, Elohim, que em Gematria é natureza, ensina-nos gradualmente que não seremos capazes de nos entender com essa imagem. É como se o Criador nos dissesse: eu estou a colocá-los num filme que vai ser cada vez pior e pior. E porquê? Para que sejam obrigados a abrir as forças por trás desse filme e organizá-las por si próprios. Ou seja, tirem a gestão desse filme de vocês e projetem-no. Isto é o Criador que quer que façamos. Ao tirar a imagem desse filme e começar a participar na projeção do filme, começamos a compreendê-lo, a senti-lo, a aprender acerca dele. E aqui nesta porção aprendemos precisamente como passamos do estado de Katnut para o estado de Gadlut. O estado de Katnut, da infância, ainda não temos tanta independência. Os filhos de Yaakov saíram, Abraão, Isaac e Yaakov, os filhos de Yaakov começam a receber esse grande ego de Faraó na direção de saírem do Egito. Então começamos a ver como isso é para nós nessa imagem e que temos que fugir desse filme. E temos que encontrar forças para o mitigar de alguma forma. Porque é melhor morrer que viver. Isto é o que começamos a descobrir no nosso mundo. E então também começamos a descobrir o nosso mundo e todo o mundo, porque toda a humanidade está imersa no mal, no ódio.
em forças más e começamos a vê-lo. Quanto estas forças nos controlam, quanto este faraó em nós está a controlar tudo. E, portanto, eventualmente, sentimos que temos que nos livrar disso. Sair, descobrir porquê, de que forma e quem projetou esse filme para nós. E como podemos participar e fazer algo acerca disso, pois não há outra escolha. Então irrompemos. Irrompemos através dessa cortina, dessa tela e descobrimos as forças que estabilizam o mundo para nós. Sim, David. Amiga, eu estou interessada em saber exatamente o que é o mal que o homem revela. O que é o mal e ao longo da história, mesmo sem a história, quando a pessoa sente mal, normalmente foge e transformam na religião ou noutra coisa qualquer para não o sentir, lidar ou mexer com ele. Dr. Lightman, é verdade, a pessoa foge para todo o tipo de cantos. Mas o nosso problema é que nós não podemos fugir para lado nenhum. Mas agora estamos num estado que estamos a enfrentar um desastre ecológico. Fugimos sempre de um país para o outro, de um lugar para o outro. Agora, de alguma forma, não há para onde fugir deste mundo e encontrar um lugar melhor. É um mau lugar, um mau tempo, mas então os tempos melhores virão, se não para nós, pelo menos para os nossos filhos, em tempo, movimento, lugar, de uma geração para a outra. Mas há sempre algum bom resultado que pode acontecer. No entanto, agora estamos num estado que já não temos. Agora estamos num desespero geral tão grande, toda a humanidade, com pressões globais tão grandes, porque o mundo é revelado como um mundo global, do qual não podemos fugir para lado nenhum, porque já não há mais cantos, o mundo é redondo. A natureza está a fechar-se sobre nós e não temos para onde fugir. Nem para a religião, nem para o misticismo, nem para a New Age. Ou ter esperança de alguém ou de alguma coisa. Ou ter esperança da próxima geração. Tudo desapareceu. Estamos num estado em que o que sentimos internamente é de tal forma que temos que saltar mais alto. Temos que encontrar uma razão verdadeira e na interioridade, na natureza, qual é a origem da vida? De onde vem e para quê? E, portanto, temos que alcançar a raiz do problema. Caso contrário, não seremos capazes de sobreviver mais. E agora estamos num estado que é um momento crítico, um momento de verdade. E muitas pessoas no mundo já se encontram neste estado. A crise é revelada como uma crise global. E esta má conexão entre as pessoas é revelada. E isto é o que a sabedoria da Kabbalah escreve. Como pode ajudar-nos a revelar a força do Criador, a força superior. E isto é o que acontece para nos despertar para isso, precisamente para isso. E o problema, na realidade, não é um grande problema, porque se realmente quisermos revelar o Criador, então é fácil. É fácil. Temos todas as preparações para isso. Se apenas não fugirmos, como se houvesse outra coisa qualquer, não vamos confundir-nos como se pudéssemos fugir, fechar os nossos olhos, pôr as nossas cabeças na areia. Mas se não fizermos isto, podemos verdadeiramente irromper este mundo e aí está o mundo superior com estas forças que estabiliza esta imagem para nós.
Não há nada pior que este mundo. E então descobrimos a luz que está por trás da tela. Sim, Ranor. Yaakov pergunta se existe um princípio interno que podemos tirar desta porção e trabalhar com ele. Se existe um princípio que possamos tirar e implementá-lo. E se existe um ponto em continuar, como se estivéssemos a aprender a história da Torá. Não, nós não aprendemos a história da Torá. Nós aprendemos a Rumash, a Torá, de um estilo completamente diferente. Também esta manhã aprendemos acerca de Avanim, em Kohelet, em que ele diz que Hevel, tudo é Hevel. Como é que isso é normalmente traduzido? Como se tudo fosse tonto e nós dizemos que Hevel não é vapor, que é a luz que reforma. Este é um bom sinal que Hevel, que sai da nossa boca, então revela a divindade. E de facto tudo é Hevel, porque de acordo com a luz, Or Rosel, ele revela a espiritualidade. E, portanto, é tão oposto da interioridade e da verdade. E é o mesmo com tudo, porque se nos aproximamos da verdadeira interpretação das coisas, então vemos que não há mal no mundo, que todas estas forças más são ajuda para a pessoa. Como o faraó que trouxe as pessoas de Israel mais próximas do seu pai no céu. Está escrito acerca de Faraó que ele ajudou as pessoas a sair do Egito. Enquanto não saíram e estava tudo bem, ele acompanhou-os. E portanto, isto são coisas que de repente descobrimos que está escrito desta forma, como tudo encaixa. Está escrito que Faraó aproximou o povo de Israel do seu Pai do céu. Vejam que favor ele fez. Ele aproximou-nos do Criador. E quem fez isso? Faraó, mais ninguém. Não há essas forças como Jacob e Abraão. Não, o Faraó, o completo ímpio. E ele disse isso acerca dele próprio. Eu sou o ímpio e o Criador é justo. Portanto, nós temos de compreender que isto são tudo forças da criação, abaixo da força superior em que não há nada além dele. Então estas forças vêm, a esquerda vem, e a seguir à esquerda há a clipá da esquerda, a seguir à direita há a clipá da direita. E portanto todas estas forças estão aqui. E não há forças más ou boas, e também eu criei inclinação ao mal. Sem o mal não podemos transformá-lo em bem e alcançar a atitude do Criador. Porque porquê que a Torá nos foi dada? Nada mais como um tempero para a inclinação ao mal, um pequeno acrescento à inclinação ao mal. E portanto, se temos a observação certa de toda esta imagem, existe uma observação completamente diferente. E não temos para onde fugir. Todas estas forças foram-nos dadas para as usarmos e trabalharmos com ela, e através delas podemos alcançar uma altura infinita. Não há nada mais que possamos perseguir. A Torá dá-nos a luz e dá-nos toda a ordem do trabalho. Nós falamos antes acerca da conexão má entre as pessoas e dissemos que é muito fácil irromper nesta tela, corrigir a imagem, corrigir-nos a nós próprios. Então, onde é que está a conexão entre as coisas? A correção. Dr. Leitman, a correção está no homem a alcançar a qualidade de doação como o Criador e nessa medida deixa o sentimento deste mundo
E através deste mundo começa a ver de uma forma transparente também o mundo espiritual. Mas apenas na medida em que começa a receber a força da doação, junto com a força de recepção que tem, como é que ele faz isso? Então o Criador, de forma deliberada, dividiu isto entre bilhões de pessoas. E se tentamos alcançar a força da doação, temos simplesmente de começar a conectar-nos com os outros. É por isso que de repente no mundo descobrimos que o mundo é grande, que há muitas pessoas à nossa volta e não podemos suportá-las. Rejeitamos os outros, estamos prontos para os usar, para os explorar para o nosso próprio benefício. E se não era melhor que desaparecessem? Para que é que precisamos delas se não fosse para nós próprios? E de repente começamos a sentir que se queremos alcançar doação e o nível do Criador, então todos eles que estão fora de nós, que não podemos aguentá-los, que até os odiamos. Portanto, se agora começamos contra o nosso desejo a conectar com eles, ao fazer isso, alcançamos a força da doação do Criador. E antes não sabíamos muito bem o que é que isso significava, mas agora começamos a ver o ambiente como um elemento para o melhor. Se formos bem-sucedidos em conectar aos outros, se formos bem-sucedidos em relacionar-nos com eles como para nós próprios, então é isso. Então, nessa mesma medida, aproximamos-nos do Criador, porque tudo o que fazemos é alcançar a qualidade da doação e por isso está escrito: ama o teu próximo como a ti próprio. É a grande, grande regra da Torá, ou seja, de toda a realidade. E então começamos a perceber que estamos perante o Criador, há alguns bilhões à nossa frente, e tudo o que temos que fazer é criarmos uma conexão com eles. E se não conectarmos com eles, então não alcançamos o Criador. E como é que alcançamos o Criador? Especialmente na medida em que conectamos com Ele, no meio desta conexão, é que começamos a revelá-lo. Como está revelado, eu sento-me entre o meu povo, dentro da conexão, apenas ali. Ele não está algo por aí, atrás das nuvens ou de telas ou o que seja. Ele está na conexão entre todos. E não temos escolha. Temos que conectar com as pessoas e então revelá-lo. E isso é por isso que estudamos juntos, tentamos conectar juntos, lidarmos juntos e começar a procurar uma força tão interna de conexão onde revelamos o Criador. E esta é a razão, como vemos o que acontece entre os filhos de Jacó, como odiavam Yosef e José, porque ele dizia temos que unir, conectar, e eu especialmente, eu, Yesod, da fundação, conecta todas as qualidades anteriores, os filhos de Jacó, todas as qualidades que existem na realidade, numa só conexão. E dali passamos para a próxima correção. Amigo, existe esta dinâmica interessante entre todos estes desejos dos egípcios e os filhos de Jacó e Jacó. Depois de Jacó morrer, então eles enterram-no, permitem que Yosef vá à terra de Israel enterrá-lo como uma espécie de gratidão. O que acontece ali? Acontece porque o nosso ego, o nosso desejo de receber, que é o Egito, é incapaz, sem o desejo de doar, de se revivar. Precisamos da luz superior. Mas a luz superior não vem até nós apenas na condição que temos centelhas de doação em nós. Quando a pessoa começa a combinar as qualidades de recepção e doação, começa a ver também nas suas qualidades de recepção quanto floresce, quanto prospera. E portanto, todo este assunto dos egípcios, 7 anos de saciedade,
Ou seja, é muito mais, não são 7 anos. Nós dizemos 7 porque é de acordo com as Sefirot de Zerampin. Pode ser tanto quanto Yaakov sai do Egito até que esta linha do meio saiba como corrigir, combinar da forma certa a recepção e a doação. Quando isso acontece de forma prática, ele dá-lhes abundância de luz. E por isso ele tinha grande apreciação e respeito. As pessoas apreciavam essa combinação chamada Yaakov. Mas precisam de crescer em frente. Não é suficiente porque essa combinação é apenas no benefício do Egito, no benefício do ego. E para aumentar o ego, torná-lo ainda maior. E portanto, depois de Yaakov, que é pequeno, crescer o ego numa escala muito grande, então completou o seu papel. E então vem Moshe até alcançarmos a terra de Israel. Penso que existe uma parte muito bonita do Zohar, número 9 de Bayahi, artigo Amanhã no Egito. Enquanto Yaakov estava no Egito, a terra estava abençoada por causa dele. O rio Nilo fluía e regava a terra. E centenas pararam por causa de Yaakov. E portanto foi manhã no Egito e foi chamado pelo seu nome. Claro, sim, porque o desejo de receber cresce especificamente através da força da santidade, Kedushá. E agora parou de crescer. E a partir de agora vai haver um problema. Os 7 anos da fome começam. E isto é o que empurra a pessoa a elevar-se a um nível mais elevado. Vemos como a santidade funciona em benefício da Clipá e a Clipá funciona em benefício da santidade. E portanto não há bom ou mau, bem ou mal. Se a pessoa usa da forma correta, tudo traz ao objetivo. Amigo, nós vemos nesta porção que Yaakov morre e é enterrado na caverna de Marpelá. Então tem aqui um amigo que pergunta se há alguma importância, de acordo com a sabedoria da Kabbalah, à caverna de Marpelá. Na corporeidade, este mundo não tem importância com todos os seus símbolos e sinais. Mas na espiritualidade, Marpelá é Malhut que se conecta a Binah. E esta combinação correta em Malhut, em Binah, recepção e doação, isso é chamado a caverna de Marpelá, a caverna dupla. Por um lado é um lugar dentro do desejo de receber, dentro da luz, e por outro lado é um lugar onde existe a qualidade da doação e podem sair de lá com a qualidade da doação. É um lugar que é composto por duas forças e portanto é chamado Marpelá, duplicação. E esta é uma combinação de duas forças, tal como dizemos a combinação de Malhut e Binah. Malhut eleva-se a Binah, Binah desce a Malhut. E é por isso que é chamado desta forma, porque é composto de duas forças. É um estado muito especial. Todas as nossas correções vêm como resultado da combinação destas duas forças e, portanto, todos os nossos patriarcas são enterrados na caverna de Marpelá. Sim? Tem duas perguntas. Uma, acerca da unidade e doação. No início falava da revelação de forças e, portanto, não está a falar dos 7 bilhões de corpos que vivem aqui, com quem temos que conectar. Estava a falar na espiritualidade. Rav, sim, estava. Quando fala em escolher o ambiente, o que é que o torna diferente de qualquer outra escolha no mundo? Dr. Leitman, não muda nada. Também no nosso mundo. Ahm, ah, tentam ir para um grupo de suporte. Se quer deixar de fumar, vai junto com pessoas que querem deixar de fumar. É o mesmo princípio aqui. Apenas indica quão prático a sabedoria da Kabbalah é. Amiga, então onde é que está o livre-arbítrio? Dr. Lightman escolhe ir para este grupo separado. É por isso que veio para nós. Espera receber forças de nós. Deixa o Hanoch ao seu lado perguntar. Nós dissemos que o homem recebe um exemplo do Criador e é suposto ser semelhante ao Criador, mas faz uma coisa oposta.
Ele desce ao Egito e nós dizemos que não existe justo na terra que não tenha pecado primeiro. Então, como é que isso funciona com ir na direção oposta? Ir para o Egito é ir para a frente. Rav está certo. Porque avançamos usando duas pernas, esquerda e direita. Portanto, primeiro temos que receber o grande desejo de receber e depois corrigi-lo. E ao corrigi-lo, avançamos na direção do Criador. E quando adquirimos o desejo de receber, estamos a afastar-nos dele. E é por isso que diz que não há justo na terra, ou seja, no desejo, no seu desejo, em que ele já é um justo, que tenha feito o bem, ou seja, que já está nesse desejo, que não tenha pecado primeiro. Anteriormente ele estava no mesmo desejo, mas na sua forma corrompida, ou seja, em pecado. E portanto, primeiro entra o pecado, ou seja, o grande desejo egoísta, e depois eleva-se ao nível de justo depois de corrigir esse desejo usando a luz que reforma. E então alcança a ser um justo na terra. A terra é um desejo, Ratzon. Temos uma parte para terminar do livro do Zohar. É da porção Vayeri. O orvalho cai através dos níveis e alcança o jardim do Éden inferior. E os perfumes no jardim do Éden banham-se nesse orvalho. E nessa altura o espírito Ruach, que está incluído nos dois outros, despertam. A Ruach da linha do meio, Yaakov, inclui duas linhas, Avraham e Yitzhak. E eleva-se e habita entre os perfumes e entra através da porta da caverna. E depois os pais e os patriarcas e as suas mulheres despertam e pedem misericórdia para os filhos. Rav, está escrito que temos que orar. Quando é que as nossas ações vão alcançar as orações dos nossos patriarcas? Espero que seja em breve. Muito obrigada a todos por estarem connosco. Tudo do melhor e Shabbat Shalom.